Galera, o ambiente está diferente agora. Estou fazendo aqui em casa. Eu não gosto muito de fazer trancafiado dentro do meu apartamento e falar sobre o que eu estou sentindo, mas como isso é uma coisa muito pessoal, para você entender, é interessante você acompanhar o nosso canal. Na descrição tá o nome do nosso canal para você poder estar seguindo e recebendo assuntos sempre importantes para pessoas que queiram migrar para o digital, viver do conteúdo do digital, prestar serviço, enfim, vários aspectos. Para isso que é interessante se autoconhecer e inserir dentro do contexto do digital. E também poder estar afirmando e esclarecendo e mostrando coisas que estão acontecendo com as pessoas. Esse vídeo é sobre o narcisismo, saúde mental e o quanto é importante ter uma sanidade, um conhecimento sobre a maldade, a toxicidade das relações com as pessoas narcisistas. Para vocês terem uma ideia, o primeiro narcisista que houve, ninguém comentou, mas diante do que já foi falado, cheguei a essa conclusão. O primeiro narcisista que se ouviu falar é o próprio diabo, o Lúcifer, porque antes era anjo de luz. E a partir do momento que ele foi corrompido pelo mal, na qual ele começou a se ver como se fosse melhor do que Deus, é basicamente como agem os narcisistas. Desculpa. São pessoas egoístas, pessoas maléficas, tóxicas, pessoas ruins e fazem uma sutileza tão forte que tu nem entende o quanto é maléfico isso. E acaba muitas vezes, se não souber, cai nas armadilhas deles. Pois bem, sabendo que o primeiro narcisista foi o Lúcifer, o diabo, a maldade começou a entrar na humanidade e caiu nos dias de hoje. Então, o que acontece? Nos dias de hoje, essa manifestação deles são pessoas de carne e osso que são utilizadas para fazer o mal. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa narcisista que quase me levou a óbito, ela não me escolheu por acaso, nem a outras pessoas também que eu fiquei sabendo, que eu descobri. Ela viu o que nós tínhamos e que temos de mais importante, que é a nossa fé em Cristo Jesus. Foi por isso que ela me escolheu. Ela tirou as minhas convicções de forma tão sutil que eu nem percebi. Estava na igreja, estava na academia, estava firme, isso e aquilo, e ela foi entrando sutilmente, me ludibriando, preenchendo algumas lacunas na minha vida, e foi entrando e entrou na minha vida. E hoje, agora em dezembro, está fazendo mais ou menos... Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. O narcisista, quando ele se descarta as vítimas, ele não descarta para sempre. Ele sempre deixa, como ele pensa que tem domínio sobre as vítimas, ele não abandona por completo, ele deixa guardadinho para um outro momento. E mesmo eu fugindo dessa pessoa, o que acontece já passou um ano na qual eu havia bloqueado, sumido, fugido dessa pessoa. Ela me procurou 2 vezes ainda. E a gente voltou, se ver, se relacionar, enfim.
E toda vez que ela entra em contato comigo é incrível. É como a doutora psicóloga me falou. O teu organismo, ele é como se fosse uma máquina. Então, o que acontece, o módulo sobrevivência é acionado toda vez que ele vê que está em perigo. E qual é o perigo? É o predador social. Às vezes a gente não tem essa percepção lógica, mas o corpo fala e a gente sente. Então me dava frio nas mãos, um gelo na barriga, um frio na espinha, as pernas ficavam, suava pelas mãos, pés, axila, tudo naquele estado de defesa. A doutora me deu um exemplo muito bom e perfeito, né? A pessoa que está se saindo de uma relação tóxica, ela é como se fosse uma vítima, um sobrevivente de uma guerra que volta para casa. Mesmo a guerra ter acabado, ela ter saído de lá, o organismo ainda fica naquele estado de alerta, de sobrevivência, não tem como desligar o interruptor, que nem interruptor, não, ele não se desliga, a pessoa fica aquilo ali faz mal para a cabeça, faz mal para o corpo, faz mal para tudo dentro da pessoa. E é forte, é difícil de lutar, porque a maioria das pessoas acabam falecendo. É forte, é grave, isso é destruidor, porque corrói a tua mente, te perturba o teu sono, a tua vida, te tira fora do teu prumo, te tira fora do teu eixo, tu fica sem chão, tu fica perdido. Por isso que é importante, mesmo eu ter sido ludibriado e saído do foco que era em Deus, na minha fé, por causa dessa pessoa usada pelo diabo, essa pessoa narcisista, ela escolhe os escolhidos. Ela escolhe pessoas de boa índole, de bom coração, pessoas que fazem o bem. Essas são as vítimas, os chamados cordeirinhos, que é muito fácil de manipular, mas você que está me ouvindo e é escolhido, se atente, se prepare, porque vão querer te calar, vão querer te ter de alguma forma para poder te manipular. Cuidado, os escolhidos estão na mira do mal. Então, para vocês verem, já faz um ano, entre indas e vindas, vamos botar aí há 6 meses que eu não vejo essa pessoa por nada. Nem ouço ela, enfim, tudo deletado, bloqueado, mas mesmo assim, tem dias que é insuportável o pensamento. Aí o que eu faço? Como eu aprendi, quando o pensamento está demais, eu vou exercitar, vou caminhar, fazer uma ginástica, vou andar de skate, vou botar o esporte a praticar para desopilar. E é importante estar dando certo. Então eu estou fazendo esse vídeo hoje para vocês entenderem que a guerra é constante, diária, e mentalmente é essa guerra. É o campo de batalha mais feroz, é aqui na mente. Tanto que eu estou aqui de boa, aparentemente de boa, mas eu estou numa guerra. Pensando em fazer as minhas coisas no meu dia a dia, trabalho, casa, comida, roupa, aquela coisa toda. E às vezes vem aqueles pensamentos na pessoa que eu não quero pensar. Então a guerra é constante, bate aquela moleza, às vezes escuto uma música e aquela música faz lembrar da pessoa, e é forte, porque na solitude que eu cortei todas as relações tóxicas, tanto profissional, pessoal, familiar também, e a solidão é minha maior companhia, mas a solitude está transformando ela em paz, em tranquilidade, porque a paz não tem preço que pague. Então, esse é o outro lado da moeda, né? Preservar a minha paz, a minha integridade física, moral e intelectual, né? Não ser abalado com essas notícias circulares externas no mundo, porque eu tenho que controlar aquilo que eu posso controlar, que é as minhas atitudes e os meus pensamentos. Fora isso, está fora do meu controle.
E com o discernimento de Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, é o que está me fazendo viver até aqui. Porque no decorrer desse ano, pessoas conhecidas, mais novas do que eu, acabaram ficando pelo caminho, faleceram. Então, se a saúde mental não estiver boa, o corpo todo vai sentir. E esse vídeo é para isso, é para ajudar você que deve estar passando por algum problema emocional, psicológico, tanto faz qual for o tipo de problema, saiba que tem uma raiz para esse problema. E a única forma de resolver ele é entender que sem Jesus Cristo na vida da gente, a gente não é nada, não faz nada. E ainda por cima se torna vulnerável para toda essa maldade que está aí no mundo, porque o mundo já é trevas, já é escuridão, guerra, brigas e toda a maldade que existe. Então a única forma da gente poder entender é se espelhar em Jesus Cristo. Ele é a luz da vida e nós somos a luz desse mundo. Através dele, nós somos iluminados. E o mal quer nos derrubar, quer nos apagar esse brilho, assim como o narcisista. O que ela viu em mim? O que ela viu em mim? Ela viu em mim. Ela me viu o brilho, a alegria de viver, a vontade de viver intensamente tudo. Eu sou uma pessoa que eu vivo tudo intensamente na minha vida. E é isso que ela se invejou. Ela invejou a minha vida, invejou como eu sou, invejou as minhas conquistas, carro, moto, meu apartamento, enfim, coisas que a gente vai adquirindo ao longo da vida com muita luta e dificuldade, mas para algumas pessoas só vê o resultado depois de ter. Então, essa inveja desperta, principalmente no narcisista, um ódio, uma inveja destruidora. Então, um recado que eu quero dar, final, para vocês que estão me assistindo até agora, ou ouviu até agora, saiba, você está no caminho certo, porque se você está vendo, escutando o que eu estou falando até agora, saiba que Deus te mandou essa palavra, e se você pegar o espírito dessa palavra, você vai conseguir passar as dificuldades, os problemas que você tem, e vai conseguir ver essa luz no fim do túnel, que é Jesus Cristo. Só Ele e só Ele poderá fazer, mudar, transformar as nossas vidas, não só a minha, a tua, mas o Brasil inteiro. Vamos então se conscientizar e entrar para a nossa fase, essa fase de Aquários, que é a mudança que todos nós precisamos para evoluir e crescer nessa vida, chegar à plenitude, não de bens materiais, mas de paz espiritual interna, tá? Quer saber mais? Vê os nossos canais, os outros vídeos, os títulos estão bem expressivos sobre o que é o conteúdo que está sendo falado, tá bom? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.